Shalom a todos, vocês estão no canal Perfeita Ordem, é um prazer tê-lo aqui, né? E nós estudamos as Escrituras Sagradas aqui no canal. Nós estamos estudando Atos 7, né? Estamos no livro de Atos dos Talmidins, né? Capítulo 7. E no capítulo 7, né, nós encontramos o discurso de Estevão, né? Por que Estevão, né, resolveu dar esse discurso, que é nada mais, nada menos do que um resumo da Torá, né? Ele começa da seguinte forma: e disse o Kohen Gadol, né? Porventura é isto assim, né? E ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi a Elohim, né, da glória, apareceu o nosso pai Avraham Avinu, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: saí da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Na verdade, esse convite ele foi feito a Terá, ao pai de Avraham, mas só que Terá parou no meio do caminho e Avraham continuou a peregrinação. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, ou Harã, né? E dali, depois que seu pai faleceu, né, Elohim o trouxe para esta terra que habitais agora. E Estevão continua o discurso, né, mostrando os pormenores, né, de toda a peregrinação dos patriarcas, né, pela terra. E aí ele fala sobre a herança que o Eterno prometeu, né, a Abraão, né, e depois disso veio todo o período de escravidão, né, e assim ele alertou a Abraão que o povo seria maltratado por 400 anos, né, e eu julgarei a nação que os tiver escravizado, no caso que foi o Mitzrayim, né, e deu-lhe a aliança da circuncisão, né, e assim gerou Isaac e o circuncidou o oitavo dia, e Isaac a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam Yosef. E aí ele vai contar toda a história de Yosef, né? E na segunda vez foi Yosef conhecido pelos seus irmãos, a gente está já no versículo 13, e Yosef mandou chamar a seu pai Jacó e toda a sua parentela, que era de 75 pessoas. E Jacó desceu ao Egito e morreu ele e nossos pais. No decorrer da leitura você vai ver que Abraão compra um campo, né, que é o campo ao povo de Siquém, né, e aí Abraão, né, e Sara é sepultado nessa gruta que é chamada de Macpela. E aí vem Jacó também. E quem é que é sepultado com Jacó? Leia. Não foi Rahel, foi Leia, né? Leia, a mulher que casou primeiro com Jacó, porque Rahel ela morre a caminho, né, da terra, no deserto. Raquel não era lá essas coisas, né? Até que se levantou outro rei que não conhecia a Yosef. Esse usando de astúcia contra a linhagem, maltratou nossos pais a ponto de fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nasceu Moshe, formoso, né, foi enjeitada, a filha de Faraó o criou, e quando completou a idade de 40 anos, viu-lhe o coração ir visitar seus irmãos e filhos. Primeira parte, veja que Moshe ele tem 120 anos, e 120 anos pode ser dividido em três partes, 40, 40 e 40. A, a, a raiz do nome Moshe é 3, interessante, né? Que foi 3 períodos da vida dele. E aí ele vê um egípcio, né, afligido, e aí ele acaba, né, matando esse egípcio. Há quem diga, principalmente o judaísmo diz que
Moshe só precisava pronunciar o nome do Eterno. Mas será que aqui ele sabia já o nome do Eterno, uma vez que ele uma tradição diz que ele veio conhecer, né, é, o Eterno através de Yitro, seu sogro, mas não. Né? Aqui a gente já sabe que ele queria defender os seus irmãos e ele sabia que ele é egípcio desde o começo, desde o princípio que ele sabia que ele era egípcio. Ele não descobriu depois, não. Ele sabia que ele era egípcio, né? Porque tem a diferença de cores aí entre os hebreus, né, e os egípcios. Então ele era diferente. Não é à toa que o faraó ficou encantado com Sara, né? E aí Moshe, né, acaba matando esse egípcio e a mesma coisa ele tenta fazer com os irmãos, porque vocês estão se afligindo. E os irmãos dizem que tu queres me matar também, né? Um dos hebreus diz que quer me matar, como tu mataste o egípcio. E como as histórias não contam, Moshe foge, né? Então Moshe, quando viu isto, se maravilhou da visão, né? Aí já vem a parte que ele está na terra de Midian, né? Porque ele foge, né? Vira estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Interessante que ele gera esse filho, né, bem tarde, já próximo dos 40 anos que ele ficou na terra de Midian. Completados os 40 anos, apareceu-lhe o Malachim do Hashem, né, e o de Revavirri, no deserto, no monte do Sinaí, chama de fogo e sarça ardente. E aí vem aquela conversa toda, né, do Eterno com ele, onde o Eterno diz: eu sou o que sou. Então esse é aquele Moshe que disse aos filhos de Israel: ó Hashem Adonai vosso Elohim vos levantará dentre os vossos irmãos um Navi como eu, e ele ouvireis, né? Porque Estevão chegou nesse ponto para explicar que Moshe havia revelado que Yeshua, porque aqui ele estava pregando Yeshua, né? E ele puxou toda essa história para mostrar que e Yeshua foi aquele Navi, aquele profeta, veja, que ele não cita aqui como filho do Eterno, né? O filho de Zeus, e Jesus, filho de Zeus, que é 2 nomes pagãos. Não, um Navi. Este é o que esteve entre a congregação no deserto. Ele está falando de Moshe, com Malachim, que ele falava no Monte Sinai aos nossos pais e concebeu a palavra da vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram em seu coração e tornaram o Egito, dizendo a Arão: faze-nos um Elohá. Aí vem a questão do bezerro de ouro, né? Toda aquela história do bezerro de ouro, né? No deserto, e aí eles acabaram ficando no deserto por 40 anos, né? Ó casa de Israel. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque. Aí aqui Estevão está mostrando o pecado de Israel, né? Mas Elohim se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos navios. Porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso ídolo, rei Fã, né, o Rafã, figura que vos fizeste para as adorar, transportar-vos-ei para além da Babilônia. Ou seja, depois que o povo passou aqueles 400, né, e poucos anos, né, já na terra, né, eles começaram a pecar, e aí eles foram transportados para a Babilônia, porque um dos pecados, e o principal pecado do povo de Israel por ter ido para o exílio babilônico, foi não guardar os Shabbatot, né, que eram os sábados onde a terra descansava. Né, o 7º ano onde a terra descansava, eles não guardavam. E se você fizer as contas, os 49 anos que eles passaram no exílio são todos os sábados, que eu não vou dizer a conta aqui, faça você precisa examinar também, de todos os sábados que eles não guardaram em Israel. E aí Estevão agora entra na questão do templo, né, que Salomão edificou, mas o Elohim, o Altíssimo, não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o Navi. O céu, né, o Shammai, é o meu trono, Keret, né, e a terra, Eretz, o, o escabelo, né, é Malkulti, dos meus pés. Que casa edificareis, diz o Hashem, ou qual é o lugar do meu repouso? Né, o Shabbat, né, o Shabbat.
Então, quando disserem, vamos para a casa do Senhor, você não está indo para a casa do Eterno, realmente você está indo para a casa de Zeus, porque Zeus é quem gosta de templos, o Eterno não. O Eterno colocou os nossos corpos como o templo dele, porque não é feito por mãos de homens. E é isso que Estevão tenta explicar aqui. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Ruach HaKodesh, assim vós sois como vossos pais, o qual dos navios não perseguiram vossos pais. Qual, né? Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Até mataram os anteriores, anunciaram a vinda do justo Tzadik, todos eles anunciaram a vida de Yeshua, mas eles preferiram matar. Mas ele, estando cheio do Ruach HaKodesh, fixando os olhos no céu, viu a Shekinah, a presença gloriosa do Eterno, e Yeshua, que estava à direita de Elohim, não tem Espírito Santo, né? Interessante, né? Não tem Espírito Santo, porque Espírito Santo não é uma pessoa. O Espírito Santo podia estar ali, do lado também, mas não está. Nem aparece aqui e nem aparece em Apocalipse, porque Espírito Santo não existe. O que existe é o chuado eterno, o movido eterno, o sopro, E aí eles gritam com grande voz, taparam os seus ouvidos, arremetaram unânime contra ele, expulsando-o da cidade, e apedrejaram, e as testemunhas dispuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Shaul. Shaul era jovem aqui, E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Pai Yeshua, Mestre Yeshua, recebe o meu Ruach. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz a Hashem: não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E aí foi o capítulo 7, de Atos dos Talmidins. Espero ter ajudado você. Continue com a gente. É bom ter você aqui. Compartilha se gostou, curte, like, faz pergunta, critica, faz o que você quiser. Mas a verdade é essa. Não está em templos feitos por mão de homens, e sim guardar mandamentos. Shalom a todos, até o próximo vídeo, se assim o Eterno nos permitir.